Começa de novo. Certo. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Luciano Viana, minha formação, sou formado em recursos humanos e atualmente sou graduando de História pela UFPEL. Venho aqui trazer um material sobre a escravidão indígena no Brasil. Vou compartilhar a tela aqui com uma apresentação e vou trabalhar alguns tópicos com vocês sobre o assunto. Qualquer dúvida que vocês tenham ou colocação, vocês podem interromper aí e participar da aula, certo? Gabriel, tá aparecendo aí para ti? Sim. Tá, sim. A escravidão indígena no Brasil. Perfeito, então. Então, primeiramente, eu gostaria de compartilhar uma bibliografia, um livro que eu trabalhei para tirar alguns tópicos, né, da aula de hoje. Chama-se Raízes do Brasil, né, de Sérgio Buarque de Holanda, onde ele fala todo esse começo da organização aí do Brasil Colônia, desde o descobrimento do Brasil, e passando também pela questão da escravidão no Brasil, né? Vou ler um texto aqui, um pedaço do livro, para a gente entender a postura do povo português quando chegou aqui nas nossas terras, e principalmente também qual era o perfil desse povo que migrou aqui para as terras brasileiras, né? Então, vou ler um pedacinho aqui que eu separei para vocês entenderem um pouco o que chegava aqui do perfil da hierarquia portuguesa, né, dos colonos portugueses, os primeiros habitantes daqui, e qual era esse perfil das pessoas que estavam chegando aqui. Toda hierarquia funda-se necessariamente em privilégios. E é verdade que, bem antes de triunfarem no mundo, as chamadas ideias revolucionárias, portugueses e espanhóis pareciam ter sentido vivamente a irracionalidade específica, a injustiça social de certos privilégios, sobretudo dos privilégios hereditários. Então, o povo das nações ibéricas que vieram para cá, eles tinham um perfil onde eles não estavam acostumados a ter que trabalhar, né? O trabalho braçal não era algo que era a rotina, né, do povo que migrou aqui para o Brasil. Dentro disso, eles tiveram que se organizar para poder sobreviver, ter uma subsistência. Então, primeiramente, a ideia era ter uma mão de obra escrava, que seriam através, primeiramente, aí, dos povos indígenas. E, para isso, a gente precisa entender como que era a rotina, como que era a forma de organização desses povos, né? Eles eram povos seminômades, eles viviam praticamente aí de caça, pesca e de coletas de frutos, né, da terra e da plantação da mandioca. Essa era a forma de subsistência do povo indígena quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Existiu no começo uma relação pacífica entre os colonos portugueses, né? Eles inicialmente apresentaram-se aos índios uma forma de fazer os escambos, as trocas, né, de produtos, onde que eles tinham, que faziam o interesse do povo indígena, né, eles tinham essa relação, né, a famosa troca de espelhos, né, de tecidos, de roupas que eles tinham, que faziam ali a exposição para os índios. Essa inicialmente foi a relação dos portugueses com os povos indígenas. Gabriel, alguma colocação até o momento aí? Quer contribuir com alguma coisa? Por hora, tudo tranquilo. Nenhuma colocação. Professora Luciana, quer colocar alguma coisa?
Não, tô ouvindo, tá tranquilo, tranquilo. Então, nós tínhamos esse problema. O povo chegou aqui, tinha muita coisa para se fazer na questão de subsistência, trabalho pesado, trabalhar a terra, e não tinham as habilidades necessárias. Não conheciam a terra, não tinham predisposição, né, de encarar esse tipo de trabalho, e era necessário subjugar os índios, primeiramente, né? E depois nós vamos falar mais para frente da questão da transição da escravidão indígena para a escravidão dos negros que vieram da África, né? Tivemos, então, em torno de 30, 40 anos após o descobrimento do Brasil, a questão da colonização. E aí foi onde precisavam de mão de obra para começar a fazer a questão do plantio, do trabalho da terra, e os primeiros, a intenção dos portugueses inicialmente era escravizar o povo oriundo já aqui do Brasil, que era o povo indígena. Então, houve uma tentativa de subjugar o povo indígena, onde nós vamos ver aqui que não deu muito certo, através da reação deles, do próprio conhecimento, né, da terra, de onde que eles estavam, né, eles eram um povo de matriz aqui do Brasil, e também algumas interferências da igreja, né, nessa questão de escravizar o povo indígena, né? Então tivemos algumas guerras, chamadas de guerras justas, entre os colonos e os indígenas, né, que era a reação do povo ao trabalho escravo, né? E aí tem uma máxima que dizem: os índios não se deixaram escravizar, diferente do povo africano, né, dos negros, que foram submissos à escravidão. Então é um paradigma que se tem assim ao falar dessa questão de comparar a escravidão do povo indígena com a escravidão do povo africano. É muito diferente a situação onde aconteceu esses dois fenômenos humanitários, a escravidão no Brasil, né, de escravizar um povo indígena que era natural daqui, que conhecia a terra, que conhecia, que falavam a mesma língua, né? Era um movimento que foi organizado pelo povo português, né, que veio para cá, eles tinham isso, né, como parte da organização deles em escravizar o povo indígena, diferente da escravidão dos negros, né, que era uma organização que já acontecia esse fato lá na África, onde já tinha a venda e a comercialização dos africanos para outras terras. Aqui foi organizado pelo povo português. Então imagina assim, Gabriel. Tu mora onde, Gabriel? Eu moro em Tapes, município. Tu conhece tudo aí em Tapes, né? Tu conhece tudo, as ruas, os teus bairros, os amigos. E aí, de repente, chega alguém de fora e vai te dizer o que tu tem que fazer e começar a fazer, tu a trabalhar de graça, né? Tu vai saber como escapar, para onde ir, para quem pedir ajuda, né? Aonde tu pode fugir e te esconder. Eram essas dificuldades que os portugueses tinham quando iam fazer o trabalho forçado do povo indígena, né? Diferente da organização para a escravidão do povo negro, que tiraram ele dos lugares onde eles moravam, né, onde eles conversavam a mesma língua. Não era só um povo, né, de um lugar só, eles tinham dialetos diferentes entre eles, e a estratégia depois foi distribuir esses negros em lugares diferentes, onde eles tivessem dificuldade, inclusive, de se comunicar. Então, a dificuldade e a reação do povo africano e a submissão foi pela dificuldade, na verdade, né, tanto do lugar onde eles estavam, de serem trocados de território, estarem em outro país, dificuldade de línguas, e praticamente eles acabavam sendo, de uma forma dependente de quem estava escravizando eles, né? Diferente do povo indígena.
que tinham conhecimento da terra, sabiam como travar uma certa resistência ao colonizador, diferente do povo negro, né, do povo africano. Então, essa máxima de que o negro aceitou a escravidão e o povo indígena reagiu, que a gente já escutou algumas vezes aí, acaba sendo uma informação um pouco pedante, porque, na verdade, a dificuldade do povo negro em reagir estava pela parte territorial, pela linguagem, não conhecer a terra, né, foram tirados do país deles, diferente dos índios, né? Então, nenhum povo ele é submisso à escravidão, né? Eles apenas tinham tiveram estratégias diferentes, tanto o colonizador quanto o povo que estava sendo escravizado em reagir. Tanto que depois, futuramente, houve, né, com o tempo, conhecendo a terra, o Brasil, os negros também se organizaram para fugir, para criar seus quilombos, enfim. Mas gostaria de deixar registrado essa questão de que os índios resistiram à escravidão. Na verdade, eles tinham uma zona que eles conheciam, na verdade, a terra onde eles estavam e tinham mais facilidade para ter essa resistência. Com o tempo também houve motivos, né, da questão da igreja, né? A igreja ela teve, a partir da Companhia de Jesus, através dos jesuítas, o interesse de evangelizar os índios, né? Onde eles acreditavam que os índios tinham alma e os negros não. Então foi bastante difundida essa questão da catequização dos índios, né, através dos jesuítas que começaram a vir para o Brasil, né? Então a igreja ela teve uma interferência nessa questão de interromper a escravidão dos índios, né? Então ela teve uma intromissão nessa organização e, de uma certa forma, para migrar para a escravidão dos negros, do povo negro, né? Além disso, tivemos algumas questões onde vocês podem estar procurando depois a questão das guerras guaraníticas, em 1753 a 1756, que foi um período onde houve realmente embates do povo indígena contra os colonizadores, né? E isso acabou que gerava-se um transtorno, um déficit econômico, porque acabou sendo dificultoso colocar esse povo para trabalhar, né, e tendo que fazer toda a administração dessa inquietude do povo indígena em não aceitar, em estar procurando guerrear, bater de frente, não aceitar essa situação imposta, né, e acabou que precisavam achar uma solução para o trabalho não parar e continuar, né? E aí a solução foi encontrada, foi essa questão da escravidão do povo negro. Além disso, uma questão de saúde atrapalhava os colonizadores, que com os índios não tinham nenhum tipo de defesa do organismo aí contra as pestes, contra as gripes. Agora mesmo nós passamos aí por uma questão pandêmica desde 2020 a 2022, onde sabemos que a questão dos vírus da gripe pode estar avassalando, terminando com uma comunidade, né? Então, com o povo ibérico e o povo português tendo contato com o povo indígena, acabou que eles trouxeram diversas doenças nesse sentido, onde acabou também matando muitos indígenas que não tinham como lidar aí com o organismo deles, com essas doenças vindo uma quantidade muito grande a óbito, né, devido a essa questão das doenças do povo europeu, trazida pelos europeus, lá pelos portugueses, para a nossa região, e sem defesa do organismo, os índios acabavam morrendo, né?
quem não fugia ou quem não dava transtorno com essa questão de guerra, acabava que não tinham forças para trabalhar e muitos sucumbiram às doenças. Então, Gabriel, sobre a parte da escravidão indígena, o material seria esse, e aí eu fico a critério da Luciana ver o que a gente pode estar fazendo aí com a questão do outro material. Se tu quiseres compartilhar alguma coisa conosco, eu vou estar elaborando um questionário para colocar no Moodle e também disponibilizando o livro Raízes do Brasil em PDF, para quem tiver interesse em estar se aprofundando no tema, não só da escravidão indígena, mas também do Brasil colônia. Eu acho que é um livro muito rico, que pode estar agregando aí nas informações das aulas. Oi, tu me escutam bem? Sim, estou te escutando. Então, por coincidência, o meu TCC na literatura, que eu sou da área de letras, vai ser sobre mitologia, né, e literatura indígena, escrita por indígenas. E na minha pesquisa, eu tenho um livro aqui que eu recomendo, que é do Monteiro. Deixa eu ver o título dele aqui. É João Monteiro, muito bom, que ele fala João Manuel Monteiro, Negros, Índio e Bandeirantes na Origem de São Paulo. Esse livro, ele me chamou a atenção também, até porque eu consegui ele digital, né? Que a questão da nomenclatura negro era usada para o indígena naquela época. Era chamada o negro de Guiné e o negro da terra. O negro da terra era o indígena, porque os portugueses não conheciam os indígenas, eles conheciam já os negros, já pelos caminhos da África, e os portugueses e os espanhóis. Então, também, eu não sei se é história ou não, conta-se que o Cristóvão ali, Colombo, vinha na sua viagem em direção à Índia e errou o caminho, né? Aportando no Brasil e aí colocando o nome dos que chamamos hoje de indígenas, de índios, né? Então, índios também, na acepção da palavra aqui, então, isso aí me chamou muito a atenção, porque na questão da literatura, e hoje a gente fala muito sobre o movimento negro, 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 e antigamente não existia essa característica, né? Não era chamado indígena, era chamado negro da terra, os brasileiros, né? Aqui no início do livro também tem uma descrição aqui do padre Manuel de Nóbrega, quando ele fala de essas barganhas, né? Esses custaram muito caro, né? Custaram muito caro para os indígenas. Então, eu estou explicando a isso. Então, assim, ó, há nessas terras uma geração que não vive em casa, senão nos morros, e tem guerra com todos, e de todos são temidos. Né? Então, aqui diz assim, é gente de pouco trabalho, muito molar, não usam em si lavoura, vivem de caça que matam e peixe que tomam nos rios, e das frutas silvestres que o mato dá. São grandes flecheiros inimigos de carne humana. Não vive esse gentil em aldeias com casas arrumadas, como os tamoios, seus vizinhos, mas em covas pelo campo, debaixo do chão, onde tem fogo de noite e de dia. Fazem suas camas de rama e peles de alimárias que matam. Né? Tinha no início ali
eles denominavam capoeiras de tupis guaranis, né? É bem interessante esse livro, e essa questão é uma questão que vai no meu TCC, né? Porque eu tenho que falar que como foi esse percurso da descrição do indígena na literatura brasileira, que inspirou toda a nossa literatura. Era sempre a visão do branco sobre o índio. E hoje em dia nós já temos uma literatura indígena que é linda, muito linda, maravilhosa. Era só isso, então. E aí a gente deixa gravado aí. Luciana, nesse livro aqui, o Raízes do Brasil, ele passa por por isso que tu falou também da questão da nomenclatura da palavra negro, né? Ele explica bem essa questão de que era também para separar, né? Era uma forma de separar e de indicar, né? Na verdade, o negro, ele não era a palavra negro, ele era da África, né? Como nós somos americanos, latino-americanos, eles eram africanos, e aí tinha essa questão de macular, uma forma pejorativa de marcar a palavra negro. Só fiquei na dúvida na questão do livro, onde ele fala que Cristóvão Colombo errou o caminho das Índias e veio e achou o Brasil. É essa informação mesmo? Não, isso não está no livro, mas tem outras literaturas que eu achei que tem isso. Eu não sei se isso é lenda, né? E aí eu acho que é num outro livro. Daí eu te pergunto, né? Que daí eles por aí de 20 anos de índio, que eles estavam pensando que erraram o caminho, que tinha chegado nas Índias. Sim, existe essa questão de Cristóvão Colombo que saiu para descobrir o caminho das Índias e encontrou a América, né? E aí nós temos a questão do descobrimento, né, que é a questão do marco histórico do descobrimento, que outros navegadores passaram pelo Brasil, mas não fizeram o marco do descobrimento, né, que é aquela questão de chegar, tomar a terra para si, né, rezar uma missa, lá, e divulgar o descobrimento de novas terras, né? Então seria isso. Mas assim, a bibliografia sempre é muito bom a gente trazer referências para que não fique só no âmbito da nossa aula aqui, nos nossos 30, 40 minutos, mas que também amplie aí para a questão da pesquisa, né? Então, da minha parte, seria isso. Gabriel, quer colocar alguma coisa? Passar alguma coisa para a gente? Creio que não. Tudo tranquilo. Então agora daí, Lu, eu vou conversar contigo depois ali para postar o material no Moodles. Daí eu vou precisar de uma ajudinha ali e também deixar disponível o questionário ali sobre a aula. Uma pergunta. Certo, então. Oi, Gabriel, pode falar. Em qual dos filos de matéria que vai ficar disponibilizado o questionário? Que tem o sub-eixo de História e História 2. Eu queria saber. Eu vi o Adriano está disponibilizando o material no História 2. Eu vou deixar no segmento ali o trabalho das aulas anteriores deles, tá? Ok, muito obrigado. Tá certo, então. Obrigado, te agradeço a presença, Gabriel. Agradeço a presença, Luciana. Eu que agradeço pelo conhecimento. Uma boa noite aí e bons estudos. Boa noite. Tchau, boa noite.